Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. E a gente vai hoje para mais uma temática trabalhando com vocês. A nossa temática hoje vai ser importantes movimentos do século XIX, né? As revoluções de 30, 48. E antes dela a gente fala sobre a Restauração e o Congresso de Viena. Lembrando que todo esse jogo político que nós vamos ver agora, eles são frutos de grandes movimentos que explodiram na transição do século XVIII para o século XIX, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Era Napoleônica. Então, todas essas grandes modificações, elas são fundamentais para nós podermos entender por que esses movimentos eles vão acontecer na Europa nesse momento. A gente vai começar a explanação sobre essa temática vindo para a primeira organização de nações do planeta, o Congresso de Viena. Lembrando que o Congresso de Viena é uma alternativa criada, né, ou criado, pelos grandes países europeus por conta de Napoleão. E como Napoleão bagunçou o mundo todo, seria necessário nós reestruturarmos a Europa. E aí, para reestruturar o continente europeu, é importante que essa reestruturação passe pela participação de todos aqueles grandes países para não haver a ideia de revanchismo. Então, o Congresso de Viena é criado. Quem é que vai participar desse congresso? Esse congresso, interessante é isso, galera, vai contar com a participação de países europeus, mas, olha quem? Estados Unidos. Professor, por que os Estados Unidos vão estar participando desse Congresso de Viena? Porque os Estados Unidos é o único país livre, né, oficialmente reconhecido pela Europa, e como Napoleão bagunçou e mexeu com toda a América, os Estados Unidos estão ali para representar o continente americano, perfeito? Então, por isso que eles vão estar participando. Principais lideranças, interessante é isso, a maior potência do mundo naquele momento em ascensão já é a Inglaterra, mas os países que politicamente mais terão interferência no Congresso de Viena são Áustria de Metternich, primeiro-ministro, e a França de Talleyrand, certo? Ou seja, ambos países com tendência o quê? Absolutistas. Então eu cravo que o Congresso de Viena é um congresso com caráter conservador, porque ele tem tendência absolutista. E aí, meus amigos, vai ter problema, porque a gente já está vivendo uma nova ordem liberal no mundo, comandado pela burguesia, e aí vem um congresso que quer simplesmente retornar para antigas estruturas feudais absolutistas. Já dá para perceber que vai dar problema, não é isso? Princípios básicos do congresso: retorno do absolutismo e reorganização de fronteiras, a legitimidade e o equilíbrio europeu. Perceptivelmente vamos ter problema. Por quê? A burguesia não aceita o retorno do absolutismo. A redefinição de fronteiras vai fazer com que países entrem em choque com outros, gerando climas de rivalidade, difusão de ideais liberais nacionalistas e a explosão de conflitos pelo continente europeu. Só isso. Lembrando que, além da legitimidade do equilíbrio europeu, ainda temos a questão da Santa Aliança, que o que é a Santa Aliança? É uma força militar do Congresso que visava proteger a paz, a religião e a justiça, e evitar movimentos liberais, no caso burgueses, nacionalistas, olha a ideia, e também anticoloniais. Por quê, professor? A América está se tornando livre, e como a maior parte da América é dominada por europeus, já nesse momento, e o Congresso é de característica basicamente europeia, a Europa quer evitar a libertação. Então é por isso que ele é anticolonial. Por conta dessas ideias altamente conservadoras, que eu estou citando aqui para vocês, dois países irão abandonar o Congresso de Viena, Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? A Inglaterra já não era mais liberal, então a Inglaterra não tem por que aceitar as determinações desse Congresso. E além do mais, a Inglaterra está fomentando, está ajudando as independências do continente americano. Então ela é contra essa ideia de retorno ao pacto colonial, porque quanto mais pactos coloniais forem quebrados, melhor para a Inglaterra por conta de mercado consumidor. Já no caso, os Estados Unidos, tem aquela velha máxima do presidente James Monroe, né? Eles saem do Congresso porque não querem uma América dominada por europeus, e um pouco à frente, em 1823, o presidente James Monroe cria uma doutrina que vai ser a doutrina da libertação. Olha aí, América para os americanos. Ou seja, são os norte-americanos dizendo que não aceitarão intervenção europeia na América. Já dá para perceber os interesses americanos de domínio do continente. Claramente, já na primeira metade do século XIX. Perfeito? Congresso de Viena absolutista, a restauração vem. E a restauração, o que é isso, professor? A restauração nada mais é do que o retorno do sistema absolutista. Retorno do sistema absolutista, que é uma deliberação do Congresso de Viena, que restaurou a maioria das dinastias europeias e que a partir dos anos 20
mostra exatamente a incoerência do mundo naquele momento. As forças de conservação, representados por clero e nobreza, entrarão em choque contra as forças de transformação, a burguesia, que contará mais uma vez com o apoio de quem? Do povo. E esse choque entre forças de conservação e transformação é o que vai provocar a explosão de novas revoluções no continente europeu. Vamos observar o caso francês, que é um caso mais interessante para a gente poder entender tudo isso. O que é que o Congresso está dizendo? Que a gente vai ter que voltar ao absolutismo. Os Bourbons retornam. Agora governados por Luís XVIII, e tu está vendo que eu estou colocando retorno do absolutismo entre aspas. Por quê, professor? Porque o nosso rei Luís XVIII, ele fez o que a gente chama com o nome de governo de conciliação. Como assim, professor? Para evitar um colapso na França, Luís XVIII chamou representantes do clero e da nobreza, chamou representantes da burguesia e disse, olha, eu sou o rei, mas nós vamos criar uma Constituição, então se tem uma Constituição, é bem claro que o absolutismo não volta 100%, certo? Nós vamos criar uma Constituição, um parlamento será formado, e esse parlamento faz com que representantes do clero, da nobreza e da burguesia estejam presentes, eles me ajudarão na criação da Constituição e da direção do país. Ou seja, ele quer dividir poderes. Então, se tu está dividindo poderes, ele não é tão absolutista. Resultado, foi criada uma Constituição onde você tem o rei como a figura central, o poder executivo, você tem o poder legislativo dividido entre quem? Clero, nobreza e burguesia. Ou seja, o governo de Luís XVIII é um governo de conciliação, mas um governo de conciliação da elite. Os absolutistas, clero e nobreza, mais os liberais, burguesia. E o povo, professor, de fora, só enxergando isso aqui. É um governo elitista. Observe o que é que eu estou dizendo de elitismo. População da França, 33 milhões de pessoas. Apenas 94 mil têm direito a voto. Ou seja, a ideia do voto censitário quebra muita gente. Mas muita gente. Então percebe-se claramente que a ideia dessa restauração é um governo elitista que combinasse os ideais absolutistas com os ideais liberais. A conciliação foi feita, Luís XVIII, entre indas e vindas, consegue governar por 10 anos, mas ele morre em 1825. E quando ele morreu em 1825, meninos, a estrutura política da França ela já estava muito bem desenhada. Por quê? Olhem os grupos políticos que haviam na França nesse momento, dentro dessa Assembleia. Os ultra-realistas, que é a galera absolutista, comandada pelo Conde d'Artois, que é esse cara bem aqui. Os bonapartistas, que defendiam o retorno de Bonaparte ao poder. Mas, professor, Bonaparte não vai morrer? Vai. Mas a corrente bonapartista não desaparece, porque daqui a pouco vai aparecer um descendente. Tá? E os radicais, revolucionários liberais, quem são, professor? Representantes da burguesia, contrário ao absolutismo bourbon. Ou seja, a estrutura política da França está muito bem desenhada. E quando o Luís XVIII morreu em 1825, ele foi substituído pelo Conde de Artois, que transforma-se em Carlos X. Presta atenção na característica de Carlos X. Ele é o representante do grupo ultra-realista. O que é que ele defende? O retorno total do absolutismo. Não tem o que errar. Carlos X assumiu, retorno total do absolutismo e dos privilégios do clero e da nobreza. No momento que os privilégios do clero e da nobreza são restabelecidos 100%, qual foi o grupo que foi excluído? A burguesia. E aí, com a exclusão da burguesia, meus amigos, a burguesia não vai se fazer de rogada. Vai começar a atiçar novamente o clima revolucionário e duas estruturas são importantes. O Duque Luiz Felipe, que vai ser o grande líder desse movimento, e um jornal chamado de O Nacional. O jornal que simplesmente vai agitar as massas, criando o clima revolucionário para que em 1830 explodisse o grande movimento. Esse movimento aqui você pode chamar com vários nomes, viu? As Revoluções de 30, as Barricadas Francesas, as Jornadas de Julho ou Jornadas Gloriosas, ou como também eu gosto de chamar, a Segunda Revolução Francesa. Professor, por que é que o senhor chama de a Segunda Revolução Francesa? Te liga. Olha quem é que faz parte dessa revolução. De um lado, as forças de conservação, formados pelos absolutistas, rei, clero e nobreza. Do outro lado, as forças de quem? Transformação, que são os anti-absolutistas, representados por quem? Pela burguesia e o povo. Olha a Revolução Francesa, se não é a mesma coisa. Então, por isso que a gente pode chamá-la de a Segunda Revolução Francesa. Essas ordenações de julho, mais uma vez, é a união entre burguesia e o povo. Mas, mais uma vez,
o povo entra numa revolução defendendo ideias burguesas. Vai dar problema mais à frente. Com grande influência liberal, né, o movimento foi liderado por Luís Filipe de Orleans em 1830, e esse movimento ele tem um impacto muito grande dentro e fora da França. Como assim, professor? Esse movimento liderado pelo Duque Luís Filipe, ele é um movimento liberal, patrocinado pela burguesia francesa e tem o povo nas suas bases, e esse movimento ele vai ser muito importante para derrubar o rei Carlos X. Carlos X foi derrubado, fugiu da França, o absolutismo foi varrido do Estado francês, e naquele momento a monarquia absolutista definitivamente vai embora, para que uma monarquia liberal constitucional fosse montada. E detalhe, o que acontece na França em 1830 se espalha pelo planeta. Movimentos liberais no Brasil, na Itália, na Alemanha, na Grécia, na Turquia, na Bélgica, na Holanda, se espalham. Então observem que essa onda liberal, ela simplesmente vai se espalhar pelo planeta. Aqui no Brasil, por exemplo, vai fomentar as ideias da Noite das Garrafadas, que simplesmente é o estopim para que Dom Pedro I assine a sua carta de renúncia e abdique do trono do Brasil. Então, para você ver como aqui também é importante. Então, esse movimento, ele derrubou o absolutismo, derrubou Carlos X e montou uma nova estrutura monárquica dentro da França. Só lembrando que o período da Idade Contemporânea, vocês têm que ter muita ligação com a arte, viu? E a Revolução de 1830, ela tem duas coisinhas que são importantes. Uma tela e um livro. O livro Os Miseráveis, que retrata esse momento da França, e a obra, a tela, A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, como vocês estão vendo aqui. Uma obra que retrata a Revolução. Então, muita gente confunde essa obra aqui com a da Revolução Francesa tradicional, porque, né, a mulher é sempre símbolo de inspiração desses movimentos revolucionários, e todo mundo confunde por causa disso aqui, ó, a tricolor francesa. Só que toda vez que tu ver essa liberdade guiando o povo, tu tem que lembrar que ela é das Revoluções de 30 e não da Revolução Francesa tradicional que você conhece. Bom, galera, então, cuidado com essas revoluções de 1830, porque elas vão derrubar o absolutismo na França e vão derrubar os Bourbons. E a queda dos Bourbons na França representa, como eu acabei de mencionar, a queda do absolutismo, assume uma nova família, que é a família Orleans, que vai governar a França por 18 anos, de 1830 até 1848, tendo apenas um representante, o rei Luís Filipe. Galera, o rei Luís Filipe é um rei que é exclusivamente voltado para a burguesia. Isso aqui é importante, ó. Olha o apelido que o rei Luís Filipe recebe. O rei burguês, porque o seu governo é voltado exclusivamente para a burguesia. Cara, isso vai dar problema? Óbvio que vai dar. Por quê? Você vai pegar o governo de Carlos X, ele privilegiou o clero e a nobreza. Por isso que teve uma revolução, derrubando o rei e o absolutismo. Aí tu tira um cara que era favorável a dois grupos sociais, exclusivamente governava para eles, coloca um outro cara, que é o Luís Filipe, para governar exclusivamente só para a burguesia. E aí é onde vai dar o problema. Por quê? O povo participa de todos os movimentos. E o que é que o povo ganha? Absolutamente nada. E aí, por conta disso, os movimentos eles vão voltar a acontecer na França. Agora, essas novas agitações sociais acontecem na França exatamente porque as medidas que são feitas por Luís Filipe são medidas exclusivamente para beneficiarem a burguesia. Como, por exemplo, fortalece o legislativo, a maioria da Assembleia é burguesa, submeteu-se a uma Constituição, então é uma monarquia constitucional, determinou o fim da censura, que é uma característica autoritária e que governos liberais não possuem, desoficializou o catolicismo, ou seja, a França passa a ser um Estado laico, e manteve o voto censitário. Olha aqui. Ou seja, o povo que ajudou na Revolução, mais uma vez, está de fora. E aí, por conta dessa ausência da participação popular, aqueles grupos que são mais ligados, né, a essas exigências, como os socialistas, os bonapartistas e os republicanos, se unem para criticar o rei. Interessante é isso, meninos. Socialistas, republicanos e bonapartistas são três grupos diferentes, é óbvio, que têm características diferentes, mais óbvio ainda, só que eles têm um intuito, que é qual? É bater de frente com o rei. Por quê? Esses grupos, eles são diferentes, mas eles se aproximam por quê? Não tem participação. E aí, por não ter participação, eles se unem para bater de frente com Luís Filipe. Organizavam grandes banquetes para nessas reuniões eles simplesmente deliberarem, e é por isso que essa política de oposição ao rei, ela foi chamada de a política dos banquetes. O rei Luís Filipe soube do que estava acontecendo, conclamou o seu ministro, o ministro Guizot, e simplesmente o ministro Guizot irá proibir
a política dos banquetes, ou seja, as reuniões estão proibidas e todos aqueles que conspirarem contra o rei podem ser presos e sofrerem outras penalidades. A partir desse momento, a gente percebe uma coisa, né? Ele determinou o fim da censura, mas até que ponto? Porque na hora que você tem a formação de grupos de oposição ao governo, a primeira coisa que o governo faz é simplesmente, intolerantemente, proibir a reunião deles. E aí, a partir desse momento, esses atos autoritários, esses atos tiranos, fazem com que Luiz Felipe seja questionado e associado a um conjunto de problemas econômicos que vigoraram na França naquele momento, provocam a explosão de uma nova revolução. Que revolução é essa, professor? As famosas revoluções de 1848 ou a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos é um movimento romântico, é um movimento espetacular que vai acontecer. E, professor, eu me lembro que eu já vi Primavera Árabe, Primavera de Praga e agora a Primavera dos Povos, que coincidência, tudo na mesma estação do ano. Não! A estação do ano não tem nada a ver. A questão de ser chamada Primavera de Praga, Primavera dos Povos, né, a Primavera Árabe, é porque a ideia de primavera é de que floresça, de que nasça. E aí esses movimentos fazem desabrochar movimentos de crítica ao autoritarismo. E é exatamente o que vai acontecer na França, Paris, 1848. Os atos autoritários de Luiz Felipe, associada a uma crise industrial e a uma crise agrária na França, que vai aumentar a fome e a miséria no país, criaram condições suficientes para que houvesse uma explosão de um novo movimento. A Primavera dos Povos, assim como as revoluções liberais de 30, mais uma vez explodem em Paris e de Paris se espalham pelo planeta. E interessante, meninos, é que a Revolução de 30, ela tem uma ideia, tem um foco, que é um foco liberal. Então as ideias, elas são liberais. Já as de 48, não. Existem revoluções que são liberais, outras que são nacionalistas, outras que são anti-absolutistas, outras com características socialistas. Pela primeira vez na história você vai ter um movimento onde as ideias, principalmente do socialismo utópico, começam a aflorar. Mas lembre-se que em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels lançam o Manifesto Comunista. Então o marxismo, o socialismo científico começa a se desabrochar a partir desse momento. Na cola do marxismo nasce também o anarquismo. Então as ideias sociais, elas simplesmente se propagam fortemente com a explosão do movimento de 48. Que no Brasil também vai ter repercussão. A grande revolução praieira do segundo reinado de Dom Pedro II. E, professor, essa Primavera dos Povos, ela vai ter algum impacto? Vamos aqui. No mundo, por exemplo, na Alemanha e na Itália, acelera o processo de unificação. Na Áustria, derruba o absolutismo, certo? No Brasil, um movimento de contestação ao domínio oligárquico na Revolução Praieira, certo? E na França, professor? Na França vai ser bem interessante. O movimento de 48 vai derrubar o rei Luiz Felipe, certo? Ou seja, esse reizinho aqui, o rei Luiz Felipe caiu, e com a queda de Luiz Felipe também cai a monarquia francesa. Formou-se um governo provisório, e que esse governo provisório, Jesus, um governo altamente heterogêneo, formado por representantes liberais, ou seja, da burguesia, representantes proletários e representantes socialistas, ou seja, você tem representantes da burguesia e representantes do povo. Completamente heterogêneo, vai dar problema. Por quê? Essa Assembleia que está se montando, ela tem que se montar e criar uma Constituição. Essa Constituição, ela foi criada e pelo menos na Constituição uma coisa foi feita. Qual foi, professor? O sistema de voto mudou. Cai o critério censitário e entra o sufrágio universal. Logicamente que quando a gente fala de sufrágio universal no século XIX, excluam mulheres, porque os direitos femininos são apenas do século XX. Então, homens alfabetizados é que podem participar desse sufrágio universal e que essa Constituição simplesmente vai provocar eleições para nível legislativo e aí vai ter um problema porque, apesar de proletários e socialistas fazerem parte desse governo provisório, as eleições do legislativo darão a maioria para a burguesia. Na hora que a burguesia consegue vencer as eleições, tendo a maioria do Congresso, da Assembleia, do Parlamento, os grupos populares não aceitaram, quiseram gerar uma nova revolução. A burguesia teve que colocar um militar na rua, um tal de Cavaignac, popularmente chamado na França com o nome de o carniceiro, e o cara simplesmente vai matar mais de 3.000 pessoas e vai mandar mais de 10.000 embora.
Então, quando ele mata tanta gente, expulsa tanta gente, aquele clima de guerra que estava se formando, ele reduz. E aí a França tem uma certa tranquilidade, as eleições legislativas são confirmadas e em dezembro de 1852 a gente vai ter eleições para o executivo. Eleições que indicarão o primeiro presidente da história da França. E esse primeiro presidente, olha o sobrenome, Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Luiz Bonaparte, eleito com 73% dos votos, então respeite a eleição. É eleito presidente da França, o primeiro presidente do país e fundou a Segunda República Francesa. Lembrando que a primeira foi lá na Revolução Francesa, no período da Convenção, viu, bebê? Então não vacila. Você tem a Segunda República Francesa com o presidente Luiz Bonaparte, que teria 4 anos de mandato sem reeleição. Você vai ver o que é que ele vai fazer. A família Bonaparte não é de querer deixar o poder tão facilmente. Características do governo de Luiz Bonaparte. Ideais de progresso e soberania nacional. Ou seja, isso aqui é uma ideia proveniente do positivismo. Olha aí. Ordem e progresso, lema de uma bandeira tradicional que vocês conhecem, né? Pois é, ideia de progresso e soberania nacional. Os militares franceses absorvem o positivismo, igual aos militares brasileiros. Então, tal que a nossa bandeira é criada durante a República da Espada, para mostrar a atração e a semelhança, né? E que há entre militares franceses e brasileiros nesse contexto da ideia positivista. E os positivistas, eles gostam de centralizar o poder. Por isso, Luiz Bonaparte teve muito problema, bateu de frente com o parlamento e deu um golpe. Em 1851, ele fechou o parlamento e, com os poderes ditatoriais na mão, ele criou uma constituição e essa constituição deu a ele o direito de fazer um plebiscito. O plebiscito foi feito e a pergunta que ele fez no plebiscito: povo francês, vocês querem que eu altere o sistema da França para um império? Sim ou não? Cara, a população da França votou só 95% sim. E em 1852, Luiz Bonaparte dá um golpe, né? Deu um golpe primeiramente fechando o parlamento, que inclusive Karl Marx chamou esse golpe de o golpe do 18 Brumário. Depois cria uma constituição, que essa constituição dá direito a ele de fazer um plebiscito, e esse plebiscito faz com que ele funde o Segundo Império Francês. Lembrando que o primeiro império foi fundado pelo tio dele, Napoleão I. E agora você tem Napoleão III, sobrinho de Bonaparte, fundando o novo império, que dura de 52 até 71. Soma, cara, é muito tempo. Observem a quantidade de tempo. São 19 anos de império mais 4 anos de república, são 23 anos. Ele governou mais do que o tio. Observando agora a característica do governo de Luiz Bonaparte durante o seu segundo império. Lembrando que o primeiro império foi montado por Napoleão e ele monta o segundo. Observem a política interna dele. Perseguição aos opositores, ou seja, autoritarismo. Desenvolvimento industrial. Desenvolvimento da segunda revolução industrial na França. E o processo de urbanização de Paris. Em parceria com o prefeito de Paris, o prefeito Haussmann, Luiz Bonaparte embeleza, moderniza, urbaniza Paris. Paris passa a ser simplesmente modelo de urbanização e modernização para todo o planeta. Iniciamos o período da Belle Époque. Algo magnífico, certo? Na política externa, início do neocolonialismo, porque para gerar desenvolvimento industrial é necessário ter matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra e fonte de energia. Então a gente vai correr para a África e para a Ásia. Intervenções, México, na região dos Balcãs, lá no México, por causa dos Estados Unidos, né? O México era um grande parceiro da França, e aí os Estados Unidos estão tomando o mercado consumidor. Luiz Bonaparte vai lá, derruba o presidente mexicano Benito Juárez, coloca Maximiliano de Habsburgo no poder e fica ali apoiando o Maximiliano. Só que alegando problemas financeiros, ele retirou as tropas francesas do México e com a retirada das tropas, as guerrilhas mexicanas se uniram com os Estados Unidos e Maximiliano de Habsburgo foi preso e assassinado. Ou seja, um fracasso total. Interferiu nos Balcãs também, uma hora apoiando, uma hora atacando o Império Turco-Otomano, isso dependendo dos interesses, e o maior problema, interferiu diretamente nas unificações de Itália e Alemanha. Na Itália, ele apoiou a unificação de Piemont, mas na Alemanha ele foi sempre contrário. Por quê, professor? Ele não queria que um país forte, potente,
nascesse nas suas fronteiras. Então, Luiz Bonaparte, se ele apoia Piemont, ele é totalmente contrário à unificação que está sendo feita pela Prússia. E é por isso que no ano de 1869 explodirá uma grande guerra, a Guerra Franco-Prussiana, onde durante 2 anos França e Prússia entraram em um conflito gigantesco e onde ao final a França é derrotada, Luiz Bonaparte é preso, abdica do trono e é exilado, morrendo no exílio. Muito semelhante do que aconteceu com o tio. A França humilhada destrói o seu segundo império, funda uma terceira república, que é uma terceira república que nasce ajoelhada para a Alemanha, certo? Humilhada, escorraçada e ajoelhada para a Alemanha. E é por conta do nascimento dessa terceira república completamente fraca que vai explodir em Paris um grande movimento, a Comuna de Paris. Professor, o que é essa Comuna de Paris? Primeiro movimento popular de caráter socialista da história a tomar o poder. Foi a primeira vez que representantes do povo e proletários tomaram o poder de uma grande cidade, Paris, e a partir dali tentaram fazer um conselho que promovesse reformas sociais. Esse conselho começou a promover reformas, tentando melhorar a vida do povo, mas infelizmente, como diz a história, né, a alegria de pobre dura pouco. Esse conselho, essa Comuna de Paris durou menos do que 75 dias. As reformas sociais que eles tentaram implantar, todas foram por água abaixo. Por quê? O exército francês, em parceria com o exército alemão, simplesmente destruíram a comuna. São mais de 20 mil pessoas que são mortas durante a destruição do movimento e mais de 70 mil pessoas que são exiladas da França. A grande maioria veio para a Guiana Francesa. Então, com a destruição da Comuna de Paris, o primeiro grande movimento popular socialista da história fracassou. Mas, a partir desse momento, ele vai inspirar outros movimentos. No século XX, nós vamos ver algo semelhante. E resultado de tudo isso, galera, a destruição da Comuna de Paris provoca, de fato, o restabelecimento da Terceira República. E essa Terceira República, como eu já disse, é uma república fraca, uma república instável e que é a república que levará a França para dentro da Primeira Guerra Mundial. Vejam o tamanho do problema que a França tem. Eu fiz uma narração aqui de aproximadamente 100 anos da história francesa. Da Revolução Francesa até a Comuna de Paris. E a gente percebeu que em um século a instabilidade é total. E a instabilidade não para. Porque as guerras coloniais, as guerras do imperialismo, provocarão a explosão de 2 grandes guerras que a França estará presente. Só que isso são cenas do próximo capítulo. A gente fica por aqui, voltando em uma próxima oportunidade. Valeu, galera. Grande abraço para vocês.